Oi, oi, boa tarde! Estamos começando mais um programa Fala Trabalhador. Encerramos agora o mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, uma campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, um tema muito relevante e importante para a saúde de nós mulheres. Eu fui nas ruas para saber como que está sendo o autocuidado feminino e se as empresas têm promovido ações de conscientização para as suas colaboradoras. Os resultados foram muito positivos e a grande maioria das mulheres reconhece a importância do autocuidado e afirma sim que tem as empresas que estão contribuindo para esse movimento de conscientização e de autocuidado. E aí agora a gente vai conferir um vídeo que eu fui nas ruas conversar com as mulheres e depois a gente vai para o estúdio conversar com a minha convidada especial de hoje, que é uma médica cirurgiã plástica que vai abordar esse tema com muita maestria. Vamos assistir juntos e eu te espero lá no estúdio. Oi, meu bem, olha eu aqui nas ruas de Joinville novamente para mais uma edição do programa Fala Trabalhador. E neste mês a gente não poderia passar sem falar sobre um tema muito importante, que é o Outubro Rosa. Como que as mulheres estão lidando com a pressão em ser boa em tudo aquilo que fazem? E será que as empresas estão acolhendo as mães no ambiente de trabalho? Vem comigo porque hoje o papo tá inspirador, cheio de força e sensibilidade feminina. Kiara, fala pra mim como você equilibra trabalho, vida pessoal e autocuidado. Um pouco de cada, né? Se cuidar para ir trabalhar. E como que a senhora faz para equilibrar a sua vida profissional, vida pessoal e conseguir cuidar de si ainda? A mulher, ela é dinâmica, né? A mulher, é só ela programar os horários certinho que dá tudo certo e ainda ela pode cuidar da saúde, né? Que tem que sempre estar em dia, né? Fazer preventivo, de vez em quando, né? Fazer uma caminhada, tomar bastante água. E você consegue na sua rotina ter um autocuidado? Sim. Você acha importante a mulher se cuidar, ter um momento para si, fazer o que gosta? É muito importante, né? Principalmente na saúde, a gente tem que cuidar muito, né? Como que você consegue equilibrar a sua vida pessoal com autocuidado? Com as crianças é meio complicado, né? Você trabalha, não? Agora no momento não, porque eu tenho ele e o pequenininho. Mas eu sempre tô me cuidando. Como eu posso, eu tô sempre me cuidando. Olha só, as mulheres, elas são maravilhosas. Não é fácil, mas a gente supera. Você sente alguma pressão em ser boa em tudo? Um pouco. Não vou falar que não, porque um pouco sim. Né? Às vezes tem pessoas que chegam pra mim e falam: ai, como que tu dá conta de tudo isso? Tu não pode, numa hora dessa, tu pode ficar depressivo, coisa assim. Eu digo, não. E se eu parar, eu acho que daí que eu fico, né? Você acredita que as empresas hoje estão conscientizando os funcionários com relação ao autocuidado, à saúde mental? Olha, sinceramente, tem bastante empresa que sim, mas tem muitas que não. Tem muitas que tá nem aí. Você tem esse incentivo hoje na sua empresa? Tenho, eu trabalho na empresa FT e tem bastante, a gente sempre conversa sobre isso. Eu trabalho numa casa de família, inclusive uma doutora, né? Eu creio assim que as empresas, elas incentivam muito e elas ajudam também. A funcionária hoje, pode ver, hoje as funcionárias, elas têm muito mais vida melhor do que antigamente, né? Que quando eu comecei, né, aos meus 20 anos atrás, a trabalhar, era bem diferente de agora, né? Ninguém falava nada sobre saúde da mulher, a mulher não tinha voz, né? Hoje nós somos independentes, hoje nós, claro, né, sem querer desfazer os homens, que são bênçãos também, né? Mas assim, hoje a gente é dinâmica, ajuda eles e consegue conciliar tudo com a ajuda da empresa, do meu trabalho. Eu sou muito feliz, que minha patroa é uma bênção para mim, me ajuda, me incentiva. Essa foi mais uma edição do Fala Trabalhador com o tema Outubro Rosa, que foi super especial, com muita conversa inspiradora com as mulheres que estavam circulando aqui pela nossa cidade. E aí agora é só você acompanhar a entrevista completa no programa Fala Trabalhador no canal 11.1.
Estou aqui já com a minha convidada especial, a doutora Priscila Balbinot, ela que é médica, cirurgiã plástica. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Obrigada por ter aceito também, sei que a tua agenda é bem apertada, né? Nossa, mas é um prazer enorme estar aqui, foi muito legal o convite e para falar um tema tão importante. Doutora, então, antes de a gente iniciar a entrevista, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para quem está em casa, conhecer um pouquinho do seu trabalho, da sua formação, da sua especialização. Eu sou cirurgia plástica, fiz a minha formação de medicina, cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Posteriormente, eu fiquei um tempo como médica voluntária no mesmo serviço, ajudando os residentes em cirurgias, tanto cirurgias de reconstrução como cirurgias estéticas. Eu também fiz uma pós-graduação de 1 ano de cosmetria e laser, que hoje ocupa uma boa parte do meu consultório e atualmente atendo em Joinville, em Santa Catarina e em Curitiba, no Paraná. Quanto tempo já de experiência na área? De cirurgia plástica, 10 anos. 10 anos, que legal, Isso. bastante tempo. Né? Bastante tempo. Doutora, e a gente hoje, né, gostaria de falar um pouquinho do tema do Outubro Rosa, Certo. né, da importância desse tema, não somente no mês de outubro, né, mas como todos os meses a importância da mulher se cuidar, né, de ter esse autocuidado. Queria ver um pouquinho do teu olhar com relação ao tema Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha criada para conscientização em relação ao câncer de mama. Ela foi criada na década de 90 e foi crescendo ao longo do tempo essa conscientização. Ficou muito popular no Brasil a partir dos anos 2000 e virou lei como parte do calendário oficial em 2018. Então, hoje, atualmente, a visão do Outubro Rosa ela é muito mais ampla do que a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama, que foi a ideia inicial, para isso que a campanha foi criada. Hoje a gente visa buscar uma prevenção, uma identificação em relação a toda a saúde da mulher. Foca-se também em prevenção de câncer de colo de útero, que é feito com um exame simples no ginecologista, que é o exame preventivo Papa Nicolau, e essa ampla avaliação da mulher. Doutora, e quando a gente fala em autocuidado, autoestima, né, vai muito além dos exames de rotina. Como que a cirurgia plástica ela pode contribuir para o bem-estar das mulheres? A cirurgia plástica, focando na reconstrução de mama, né, na parte em relação ao câncer de mama, a cirurgia plástica é uma parte essencial do tratamento. Ela vai devolver a autoestima e vai também devolver a funcionalidade para alguns pacientes que foram submetidas à reconstrução de mama. Quando a gente fala na campanha do Outubro Rosa, a gente foca mais na prevenção, através de mamografias, consultas e também no diagnóstico precoce. Mas existem alguns pacientes que vão chegar até nós num estágio mais avançado da doença. E essas pacientes vão precisar fazer uma retirada parcial ou completa da mama. E isso envolve a parte da cirurgia plástica, que é essa reconstrução, fazendo com que pode ser realizado inclusive no mesmo ato da cirurgia da mastectomia, né? E isso vai fazer com que os resultados sejam muito mais promissores. Além disso, os pacientes que se cuidam, que fazem tratamento, também têm uma percepção, uma autopercepção maior, conseguem fazer um diagnóstico mais precoce também porque se cuidam mais. A partir de que idade que a mulher deveria começar a se preocupar? Porque hoje a gente fala assim, depois dos 40 vou fazer meus exames. Será que antes vale esse alerta, esse cuidado? De repente, o toque, né, no banho, a gente se tocar, conhecer o nosso corpo. Qual é a sua percepção? O exame de toque, o reconhecimento, ele é super importante e deve ser ensinado, inclusive, para as adolescentes, que já estão, né, em fase de desenvolvimento. É importante saber que consultas periódicas com o ginecologista vai fazer com que essa prevenção seja cada vez maior. Também é importante saber que, a partir dos 40 anos, é já essencial começar a fazer os exames para evitar ou para
fazer um diagnóstico precoce de qualquer doença. Outro fator muito importante é que a melhora da qualidade de vida com exercício, alimentação correto, vai fazer com que a gente tenha um melhor resultado na prevenção também. E quando a gente fala em reconstrução, né, da mama, né, na estética, quais são os principais tipos de procedimentos que podem ajudar na reconstrução ali, na harmonização, não sei se fala assim, né, na harmonização da região mamária, e quais são os casos que são indicados, assim, de repente a fazer essa reconstrução, porque às vezes a mulher teve um câncer, às vezes não precisa tirar o seio todo, às vezes é só um pedaço, não sei como que se fala. O tratamento ele é muito personalizado. Então, vai depender da anatomia de cada paciente, do estágio da doença, da necessidade de tratamentos complementares, como a químio e a radioterapia, que vão influenciar muito também no resultado. E o fato do tratamento ser realizado na hora da cirurgia com o mastologista ou uma cirurgia posterior, que um resultado ele fica esteticamente inferior. Existem várias formas de tratamento, como enxerto de gordura. A gente pode tirar por lipoaspiração do próprio paciente, preparar essa gordura e fazer para aumentar o volume, para melhorar a qualidade de pele, para fazer um acabamento. A prótese de mama, que é muito utilizada nos casos de reconstrução de mama, e existem também técnicas que a gente vai usar tecidos do próprio corpo para volumizar as mamas, como retalhos da barriga, retalhos das costas, que são cirurgias um pouco mais complexas. O que eu foco muito no consultório é que o paciente entenda que quando ele vai fazer uma reconstrução de mama, não é uma cirurgia, um tratamento de uma única etapa. Ele tem que ter consciência que é um tratamento que vai necessitar alguns passos até chegar no resultado final. Legal. Bom, nosso tempo, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí que daqui a pouco tem mais bate-papo com a doutora Priscila. Estamos de volta com a doutora Priscila e continuando o nosso bate-papo, né? Doutora, você comentou recentemente sobre quimioterapia, sobre radioterapia, enfim. E quando a gente fala, né, da paciente que está passando por um tratamento de câncer, no meu entendimento, a pessoa está mais fragilizada, está mais sensível. E será que qual o momento ideal para ela fazer essa reconstrução da mama? Como que você enxerga isso? Nós trabalhamos sempre em conjunto com a equipe de oncologia. Os mastologistas, oncologistas, eles vão, e os oncologistas clínicos também, eles vão fazer uma avaliação global do paciente juntamente com cirurgiões plásticos para determinar qual é o melhor tratamento. Para pacientes que estão com uma saúde um pouco mais debilitada, a gente pode escolher uma etapa de correção, de reconstrução mais simples. Por exemplo, o paciente precisou fazer uma quimioterapia antes dessa cirurgia e já está acertado que ele vai fazer uma radioterapia no pós. Dependendo do estágio, é possível saber desse tratamento. Então, nós optamos por uma reconstrução com prótese, sabendo que ela vai ser um trampolim, uma ponte até o tratamento final. Quando o paciente tiver acabado essa terapia adjuvante, que nós chamamos, que são essas terapias complementares, ele estiver com status melhor de saúde, ele pode ser submetido a uma cirurgia maior ou a finalização dessa reconstrução. Mas é por isso que é importante saber que essa avaliação multidisciplinar é essencial para decidir qual é o melhor resultado e o melhor tratamento para o paciente. Legal. Então não é assim, eu quero fazer, eu tô querendo agora. Não, existe realmente esse... Existe, mas não fazer nada também faz, digamos, não fazer nenhuma etapa da reconstrução nessa hora vai fazer com que o resultado seja inferior, não só da estética. Para o paciente se cuidar melhor, o paciente ter mais ânimo para fazer o procedimento e, por exemplo, algo bem específico. Mas se a gente vai fazer uma radioterapia, os tecidos ficam mais aderidos, mais endurecidos. Quando a gente coloca uma prótese naquela região que vai manter o local da mama antiga,
a gente consegue ter um resultado melhor para a cirurgia. Vai melhorar essa evolução no pós-operatório. Uhum. Ainda no tema de cirurgia, mas mudando um pouquinho, né, falando que a gente está falando mais do câncer de mama, reconstrução, enfim, eu acho que as mulheres hoje estão numa busca por procedimentos estéticos, querendo fazer cirurgia, não só cirurgias, né, mas o autocuidado, querendo fazer um botox, querendo fazer um lifting, enfim, né? Quais são os cuidados que se deve ter na escolha do profissional? Porque a gente vê hoje que tem muitos profissionais, às vezes, que não estão capacitados ou que não têm a formação adequada, né? E acabam realizando procedimentos e depois dando complicação. Como que você enxerga isso? O importante é procurar um profissional que seja habilitado, que seja médico, de preferência que esteja vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha formação para reconstrução de mama. Fora os outros tratamentos estéticos também que são importantes nessa questão. Além disso, esse profissional deve estar inserido em uma equipe multidisciplinar qualificada que vai fazer com que o resultado dos procedimentos seja melhor ainda. E também que ele atue em hospitais que sejam seguros e que tenham todas as liberações. Uhum. Doutora, e quais são as cirurgias que você mais realiza hoje? As cirurgias que eu mais realizo são as cirurgias de mama e cirurgias em face, no geral. Por exemplo, rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, a cirurgia das pálpebras e o próprio lifting de face. Que legal. A cirurgia da pálpebra, né, para a região dos olhos, ela acaba sendo, isso é uma curiosidade minha, tá? Sim. Mas ela acaba sendo para uma mulher mais madura, tem alguma idade que seja ideal para fazer? Ou... Porque eu, por exemplo, acho que futuramente vou precisar fazer, né? Eu já tenho uma tendência da minha mãe, da minha avó, que já tem mais pele, assim, uma pele, né? Um excesso de pele nessa região dos olhos. Em que momento que seria ideal eu procurar? A cirurgia das pálpebras, ela é uma cirurgia que pode ser realizada, não tem relação com a idade. Claro que ela vai ser mais realizada naquela faixa de pacientes que a gente já tem um pouco mais de flacidez na região. Cirurgia da pálpebra é muito comum também porque é uma pele muito fina, é uma pele que não tem uma camada espessa de gordura, é uma pele que tem tendência a ter flacidez, fora a musculatura, que é uma musculatura fina, delicada também. Então, a idade média é de 45 a 65 anos que os pacientes nos procuram. Mas eu já fiz cirurgia em pacientes de 25, 30 anos, porque eram pacientes que tinham características que precisavam ser operadas. E isso é muito individualizado. A gente, falando em maioria, vai ter essa faixa etária que eu expliquei. Mas, como é um tratamento seguro, que vai ter um resultado ótimo, com uma recuperação super rápida, é possível fazer cada vez mais precoce. E se assim, eu quero fazer a minha cirurgia da pálpebra ali com os 40, existe algum procedimento que eu possa fazer antes, né, que você realize, de repente... algum laser ou enfim, que tenha para ajudar um pouco, assim, segura um pouquinho o tempo para não fazer a cirurgia? Tem. Existem alguns tratamentos que vão tentar fazer o encolhimento dessa pele, como os peelings de profundidade um pouquinho maior, o próprio laser de CO2, que é uma possibilidade, mas mesmo os profissionais que não operam acabam encaminhando os pacientes para a cirurgia, porque os resultados são muito melhores quando comparamos assim com procedimentos estéticos. Mas para prevenção, esses procedimentos são ótimos e ajudam também. O ultrassom microfocado é uma tecnologia que também busca fazer o encolhimento de pele e tratar um pouco a musculatura, mas aqui é importante entender que nessa área não é só pele, tem músculo e tem bolsa de gordura. E essas estruturas, músculo, bolsa de gordura, vão ser melhores tratadas com cirurgia. Não existe muito tratamento para essas outras duas estruturas, mas para a pele a gente consegue prevenir ou então passar um pouquinho mais para frente a cirurgia fazendo um peeling, um laser, com resultados bem legais. Legal. A gente sabe que muitas mulheres acabam não tendo tempo, né, para se cuidar, para ter um autocuidado, né, às vezes acabam ali priorizando o trabalho, né, a vida profissional e deixam o autocuidado para segundo plano.
E aí, como que você enxerga, assim, para equilibrar, né, a rotina profissional para a gente trabalhar e também o cuidado com a saúde, com o bem-estar, porque também, de certa forma, está totalmente ligado à nossa saúde mental, né? Eu acho que tu se olhar no espelho, se sentir bem, bonita, tudo muda. As mulheres atualmente são muito focadas no mercado de trabalho, no desenvolvimento das suas carreiras. E isso não exclui a possibilidade de fazer o autocuidado. Como que hoje é possível? Primeiro, os procedimentos estão mais modernos, recuperações mais rápidas. É possível encaixar na sua rotina. Outro ponto, planejamento. Vir ao consultório, fazer um planejamento anual. Olha, eu tenho uma característica que eu quero melhorar. A gente pode fazer um planejamento de tratamento e até um planejamento pré-operatório que vai fazer a recuperação um pouco mais rápida, um resultado melhor. Lembrar também que o autocuidado, ele é muito importante porque vai fazer com que a pessoa tenha mais autopercepção, consiga prevenir algumas doenças. E uma coisa que não é muito falada em relação à campanha do Outubro Rosa, mas que eu acho importante citar é o seguinte: a gente fala muito de fatores diagnóstico precoce, de mamografia para prevenção e para diagnóstico precoce, mas a gente não fala que existem fatores de risco e fatores que podem ser preveníveis no câncer de mama. Genética, idade, história familiar, não tem como mudar em relação ao câncer. Mas melhora da qualidade de vida com o exercício físico, o sedentarismo é um fator de risco. Melhora da alimentação, obesidade e consumo de produtos industrializados são fatores de risco para o câncer de mama. Também, tabagismo e o álcool devem ser prevenidos, devem ser evitados, porque eles também são fatores de risco para o câncer de mama. Então, a mulher pode se cuidar em relação à sua saúde, fazendo também uma melhora do estilo de vida. Tenho duas perguntas para te fazer, né? Quando você falou ali voltando um pouquinho da reconstrução da mama, né, da cirurgia, você falou que hoje tem a tecnologia, enfim, os procedimentos são mais avançados. Hoje, quando bota silicone, bota prótese, ali não tem mais aquela, tem que ficar paradinha, né? Não pode mexer os braços. Tem cirurgias que às vezes já faz os movimentos, né? Como que é isso? Algumas cirurgias, principalmente na área da estética, avançaram muito. E um dos grandes fatores que fez com que a gente conseguisse melhorar esse pós-operatório é esse atendimento precoce por especialistas que não são médicos, mas que auxiliam. Por exemplo, enfermagem, fisioterapia, tudo isso vai fazer com que a recuperação seja muito mais precoce. A reconstrução de mama, ela é uma cirurgia um pouco mais ampla, então ela tem uma recuperação melhor do que se tinha antes, por causa dessa ajuda, e por causa da melhora das técnicas também, mas é importante saber que é uma cirurgia que demanda um pouquinho mais de cuidado no pós. E quando a gente fala, eu tenho alguém na minha família que tem câncer, a probabilidade de você ter, assim, as chances de ter também, né? Eu acho que daí vale um cuidado talvez redobrado, se eu sei que a mãe tem, ou a avó tem, né? Quais são as probabilidades, assim? A maioria dos casos de câncer de mama não são relacionados à história familiar. Não? Não. Mas existe um percentual menor de casos que tem muita relação com história familiar e alguns casos, inclusive, com mutação genética. Então, quando existe uma história familiar importante, o autocuidado e a prevenção deve começar muito mais precoce. Sendo essa consulta com o ginecologista, ele vai fazer sempre um pedido de exames, uma avaliação anual, para meninas às vezes de 30 anos, 20 anos. Entendi. Depende muito da história familiar e a idade que esses familiares tiveram o câncer. Daí já vai acompanhando desde cedo para... Isso. E quando a gente fala também no ambiente de trabalho, né, de acordo com a pesquisa que a gente fez, as entrevistas na rua, a gente percebeu que as pessoas buscam um emprego onde se sintam valorizadas, que tenham um plano de saúde, né, para que elas consigam ter um cuidado, né, para conseguir fazer exames, para conseguir se cuidar, enfim. E
como que você percebe, né, como a autoestima e o bem-estar físico, né, das mulheres influenciam no desempenho e na confiança, na nossa confiança, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Essa não é uma opinião minha, isso é cientificamente comprovado. Existem alguns estudos que mostram que pessoas que estão com autoestima melhor, estão mais felizes com a sua aparência, elas se comunicam melhor, sociabilizam melhor e têm um desempenho no trabalho muito melhor. Então, isso reforça a ideia de que o cuidado com a aparência, com a autoestima, não é algo fútil, não é algo superficial, é algo que soma na saúde mental e também em todas essas relações, essas comunicações que a gente tem com o mundo. E para encerrar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo hoje, assim, a importância de cuidar do corpo, de cuidar da sua saúde, né, de repente fazer se tocar, conhecer o seu corpo. Também eu acho que cuidar com os exageros, talvez pela loucura de ter o corpo perfeito, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Eu quero deixar uma mensagem de encorajamento. Lembrar que cuidar da autoestima, se amar cada vez mais, ele é um processo que faz parte do desenvolvimento da mulher. Então, a cirurgia plástica é um aliado nessa questão. A cirurgia plástica ela pode vir para somar. E isso é importante saber que existem sempre tratamentos que devem ser feitos com cautela. Lembrar que a saúde é uma prioridade, não é a aparência que é o mais importante, mas lembrar que usando a medicina de forma adequada, a gente consegue ter um resultado muito bom. Outro ponto importante é que eu queria também reforçar que eu faço parte, através do meu trabalho, da história de muitas mulheres com a reconstrução de mama. E que não sou só eu que auxilio na vida dessas pessoas. Essas pacientes, elas somam muito na minha vida. Eu sou muito grata a todas essas histórias das quais eu participei, né? E que ainda participo de algumas pacientes que ainda estão no meu convívio durante a reconstrução de mama, das etapas que estamos passando, e que isso é um ponto importante que me deixa muito feliz com a especialidade que eu escolhi. Que legal. Pri, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, vai ter que voltar mais vezes, que o nosso tempo encerrou, mas é um assunto tão gostoso, né? Verdade. Tão bom de a gente conversar sobre isso. E quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada pelo convite novamente, um prazer estar aqui. Obrigada. E a você que está em casa nos assistindo, meu muito obrigada, um excelente sábado e até semana que vem. Tchau!